Prezados cursistas, estamos encerrando a disciplina e farei alguns apontamentos e reflexões. Vocês conheceram, pelas leituras da apostila e dos materiais de apoio, o conceito de políticas públicas, a abordagem do ciclo de políticas, as diretrizes curriculares e outras políticas para a educação profissional e tecnológica. Rememoraram a expansão da escolarização no Brasil e os princípios dos institutos federais como uma política educacional. O primeiro passo, agora, é a gente retomar o conceito, o conceito de políticas públicas. Então, lá no artigo, clássico da área, publicado em 2006, pela Celina Souza, que é professora atualmente da Universidade Federal da Bahia, no artigo Políticas Públicas, uma revisão de literatura, a Celina Souza ressalta que as políticas públicas, como área do conhecimento e disciplina acadêmica, nascem nos Estados Unidos e que nós podemos defini-la como um campo do conhecimento que busca ao mesmo tempo colocar o governo em ação e ou analisar essa ação e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas ações. De modo complementar, o Thomas Dye diz que a análise de políticas públicas é descobrir o que os governos fazem, por que fazem e que diferença isto faz. Entendido o conceito de políticas públicas, nós precisamos reforçar a necessidade delas serem avaliadas e analisadas. Não cabe aqui tratar das diferenças conceituais entre análise e avaliação, mas é importante que vocês saibam que essa diferença existe. Na perspectiva de pensarmos sistematicamente as políticas educacionais, no início dos anos 90, o sociólogo inglês Stephen Ball e seus colaboradores organizaram um modelo metodológico e também teórico com base em pesquisas sobre a política curricular nacional da Inglaterra. Nascia a abordagem do ciclo de políticas a partir dessas pesquisas deles. E nessa abordagem, ela considera 5 contextos centrais. O contexto de influência, o contexto de produção de texto, o contexto da prática, o contexto dos resultados e efeitos e o contexto da estratégia política. Então, esses contextos compõem a abordagem do ciclo de políticas. E analisá-los a partir de uma perspectiva crítica e criativa, como sugere Ball, implica em reconhecer que elas acontecem numa arena de disputas, de conflitos de interesses, de diferentes atores, numa arena em que esses atores eles se colocam num processo vivo, e essa construção ela é contraditória, ela implica em influências. E reside aí a ideia de que as políticas, elas se movimentam. E essa abordagem, ela se torna um dos principais referenciais analíticos para o estudo da trajetória das políticas sociais e educacionais. Desde a sua formulação, passando pela implementação, seus efeitos, como aponta no Brasil o Jefferson Maynardes, que é um importante pesquisador brasileiro que faz a interlocução dos estudos de Ball aqui no Brasil. É importante a gente entender que a abordagem do ciclo de políticas, ela nos ajuda, esse referencial metodológico e teórico, nos ajuda a compreender as políticas públicas de maneira mais ampla, na educação e, com certeza, na educação profissional e tecnológica. Tratando um pouco de alguns programas, brevemente, em 1997, nós tivemos o lançamento do PROEP, que é o Programa de Reforma da Educação Profissional, vocês viram na apostila, cuja principal fonte de custeio foi o Banco Mundial. Eles anunciavam que a reforma proposta, ela concretizava a separação entre o ensino propedêutico e a formação profissional. Dualidade essa que é bastante criticada na literatura, instigando aí os empresários a assumirem a responsabilidade pela formação profissional. Isso reforçou o crescimento, a expansão do Sistema S, de 2011 a 2013, anos depois, nós tivemos aí esse crescimento mais significativo.
Então, saindo desse período aí, final dos anos 90, indo para o período 2004 a 2007, nós tivemos um período com muitas tensões, falta de recursos, né? Tivemos um Programa Brasil profissionalizado. Já de 2008 a 2011, nós temos uma forte presença do Estado na definição, né, das políticas gerais para o setor, com destaque para os institutos federais criados em 2008. Já em 2011, ocorre a criação do Pronatec, um modelo de gestão pública de caráter privado e o exercício do quase-mercado na oferta de serviços públicos, via uma espécie de voucher aos alunos. Essa era a característica marcante do Pronatec. E aí observem, né, o aumento dos recursos destinados ao Senai e outros S's, né, no período de 2011 a 2013. Já em 2014, com a aprovação, né, com 4 anos de atraso do novo Plano Nacional de Educação, diferente do anterior, do que vigorava anteriormente, o PNE, aprovado em 2014, ele materializa a tendência da presença das instituições privadas no cenário da educação profissional. Nós tínhamos uma previsão, né, de que 50%, né, a meta 11 do PNE, 50% das vagas, né, deveriam ser ofertadas pelo setor público. Mas e o restante? Isso não ficou claro no PNE. E com isso nós tivemos essa possibilidade aí de uma ampla oferta, né, para o ensino, para as instituições do sistema esse atuarem. Pois bem, diante dessa cronologia, vou me deter um pouco mais sobre o PDE de 2007. Como instrumento direcionador dos objetivos do MEC, foi criado no segundo governo do presidente Lula o PDE, que era como um guarda-chuva que abrigava todos os programas e ações focados na melhoria do ensino. Na qualidade, o foco era a qualidade. Só como um exemplo de análise de contexto, o processo de formulação do PDE foi em estreita relação com o movimento Todos pela Educação, que era formado por organizações como Fundação Itaú Social, Gerdau, Santander, Instituto Ayrton Senna, Organizações Globo, BID. O que ocorria era a lógica do capital institucionalizada dentro do MEC via a influência do compromisso Todos pela Educação no PDE. Mas não conseguiremos aqui tratar da legitimidade e dos efeitos dessa relação. Existem pesquisas que fazem essa abordagem. E aos que se interessarem, podemos aprofundar numa possível investigação para o TCC. Enfim, no conjunto dessas políticas do PDE foram criados pela Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, incluindo aí o nosso IFMG. Esse novo modelo de instituição do qual fazemos parte está vinculado a uma política mais ampla de geração e fortalecimento das condições estruturais para o desenvolvimento educacional e socioeconômico do país, além do processo de interiorização de suas unidades. Como docente no campus Ponte Nova, percebo a relevância do IF para a cidade e para a região, e a política sendo traduzida, implementada e apresentando os resultados. O crescimento dos IFs pode ser observado nos gráficos, né, ao longo do período aí histórico. Enfim, somos tão jovens, apenas 10 anos de vida e vários desafios, como este do curso de pós-graduação em docência e outros cursos de formação. Desafios de explorar nossas potencialidades, de identificar oportunidades, de compreender nossas limitações e superá-las para sermos, na prática, o IF inclusivo e articulado com as demandas da sociedade. Que possamos formar não mão de obra a ser absorvidas como uma engrenagem no mercado de trabalho, mas numa perspectiva freiriana, cidadãos capazes de se colocar criticamente diante do mundo e construir uma sociedade justa, solidária e emancipada. Como atores decisivos no processo de implementação das políticas públicas e de garantia do direito à educação pública gratuita e de qualidade, nós, professores e professoras e profissionais da educação de maneira geral, precisamos nos colocar como sujeitos críticos na interpretação, tradução, elaboração de planos, programas, projetos, políticas
que se direciona a uma prática docente emancipatória, que a nossa prática é uma ponte final que chega aos alunos e à sociedade. Não tive pretensão alguma de esgotar nenhum tema aqui com vocês. Afinal, na perspectiva de Paulo Freire, somos sujeitos inacabados, estamos em constante processo de busca, de aprendizado. Espero que essa disciplina tenha contribuído com a formação de cada um e cada uma e, quem sabe, os inspire no trabalho de conclusão de curso. Nos encontramos na sala virtual. Obrigada pela atenção.